E aí, hoje eu quero falar sobre rotina. Hoje eu quero falar sobre como começar seu dia melhor. No Salmos número 5, Davi, ele angustiado, fala algumas palavras de como ele está se sentindo. Muito dos Salmos de Davi a gente já viu aqui, né? Tipo, desde o capítulo 1, 2, 3 e 4 e agora no 5, que Davi usava os Salmos como uma forma de expressar sua angústia para Deus e falar com Deus. Isso nos mostra que em nossas orações nós também podemos ter esse momento com Deus e, enfim, desabafar realmente. E hoje eu quero falar sobre uma rotina da manhã. No Salmos número 5, Davi ele fala: Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Muitas vezes a gente angustiado, ou às vezes até quando a gente passa por um quadro de depressão, pessoas próximas já passaram, eu já passei por isso também. E normalmente o que acontece é que a gente se isola e isso faz com que a gente fique mais sonolento e, querendo ou não, acabe acordando mais tarde e tudo mais. E colocando outras prioridades na frente, né? Se você se identifica comigo, mas muitas vezes a gente acorda e a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular, porque hoje em dia o despertador é o celular. Então a gente pega o celular, já vê as notificações que estão ali, e começa a scrollar para cima com as redes sociais e a se perder no algoritmo realmente quando você vê, você já está atrasado, né? Você já começa seu dia errado, porque daí você vai tomar seu café, você já está atrasado, vai comer qualquer coisa, algo rápido, normalmente é algo que não é saudável. E aí quando você chega no seu trabalho totalmente atrasado ali, basicamente seu dia ali não rende. Mas Davi ele fala que no alto da sua angústia, o que ele desejava era de manhã já falar com Deus. E talvez isso que falte para as nossas vidas, né? Que a primeira coisa que a gente faz quando se sente angustiado é procrastinar, se isolar, se entreter e não buscar a Deus. Então, meu convite para você hoje é para que a primeira coisa que você faça no seu dia não é se lembrar é, das coisas que você tem que fazer no dia, mas se lembrar do Deus que criou o dia, né? Muitas vezes a gente fica preso na rotina do fazer e não do contemplar, né? Tipo, contemplar a beleza de Deus, contemplar quem Ele é, contemplar a beleza de estar vivo, de estar respirando, de ser grato simplesmente porque Ele vive por nós. Além de morrer por nós, Cristo vive por nós. E essa talvez é uma verdade que a gente não pare tanto para pensar que Deus ele veio à Terra, ele morreu por nós, mas ele vive e ele reina, porque se ele não reinasse, nós estaríamos destruídos. Então, meu convite para você hoje é todas as vezes de manhã quando você acordar, a primeira coisa que você faça na vida é agradecer a Deus por acordar mais uma manhã. Talvez deitado mesmo na sua cama, só. Você já vai estar com o olho meio fechado mesmo, porque você vai estar com sono, então só diga a Deus, muito obrigado porque eu acordei, muito obrigado porque o Senhor vive em mim. E tenha esse sentimento que Davi tinha, que ele de manhã falava com Deus e tinha esperança no que ele tinha acabado de falar com Deus. Talvez isso que falte para os nossos dias e a gente às vezes fica preso em nossas angústias e depressões é porque nos falta esperança. Nós estamos tão ansiosos com o dia de amanhã que esquecemos de ter esperança pelo dia de amanhã. Então, é algo bem simples, né? Tipo, parece básico, mas talvez o que você precise a primeira coisa que você faz quando você acordar é agradeça a Deus por estar vivo, faça uma oração muito breve e leia um versículo. Talvez você não tenha o hábito de realmente meditar na palavra, que é um hábito que nós temos que fazer para alimentar nossa alma, nosso espírito, nossa mente. E talvez você
possa começar com pequenos hábitos. Uma vez eu vi um cara falando sobre exercício físico e ele falava que, bom, se você quer criar um hábito, então você tem que começar de alguma forma. Então comece fazendo uma flexão por dia. Então comece lendo um versículo por dia. Então acorde, ore a Deus, leia um versículo, no dia seguinte faça a mesma coisa, até que aquilo se torne realmente uma rotina. Porque às vezes a gente pensa que os momentos com Deus, eles vão ser grandiosos, vão ser experiências incríveis, mas é nessas coisas cotidianas, como se fosse uma liturgia mesmo, como se fosse algo é, que requer mais disciplina do que emoção, nesses momentos que Deus vai colocando em nós a sua palavra. Então, comece lendo um versículo e durante a manhã pense nesse versículo que você leu, no que Deus queria falar com você naquele momento. E eu tenho certeza que depois de um tempo você vai estar lendo a Bíblia, fazendo devocional, orando muito mais tempo, mas comece com pequenas porções, porque é assim que um bebê começa a se alimentar. Ele primeiro começa com poucas porções e depois ele vai para alimentos mais sólidos. Então, encare esse vídeo também como uma pequena porção da palavra, porque isso aqui não é um ensinamento teológico que vai mudar a sua vida. É apenas uma compreensão de como você deve encarar a sua vida perante Deus e buscar Ele em primeiro lugar. E as demais coisas vão ser acrescentadas. É isso.